E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Esses dias eu estava lendo a Bíblia, estava fazendo meu devocional, tendo meu tempo com Deus. Eu tive uma revelação muito forte da parte de Deus sobre o texto em que Jesus é preso, é julgado e morto. E principalmente eu vi isso no personagem de Judas. Eu tive uma lição muito forte a partir do que Judas fez com Jesus. Fica até o final desse vídeo que você vai entender tudo de ponta a ponta. Mas antes, já vai deixando aí seu like, seu comentário, compartilha com alguém. E é isso, brigadão. Mas vamos lá, antes de falar sobre o que Judas fez pontualmente, eu preciso te dar um pouco mais de contexto para você entender o que eu aprendi. Jesus tinha acabado de ter o jantar de Páscoa ali com seus discípulos. Ele pega Pedro, Tiago e João e leva eles no Getsêmani, no jardim, para orar antes de ser crucificado, porque ele sabia que dali um tempo ele seria preso, traído por Judas e seria crucificado, mesmo que os discípulos ainda não tenham entendido a data e o horário exato ali que ele seria preso. Então Jesus leva esses 3 discípulos com ele e vai orar. E durante eles têm alguns problemas, os discípulos dormem quando Jesus manda eles ficarem acordados, mas isso acontece 3 vezes, Jesus vai orar, volta, eles estão dormindo, e vai de novo, volta, eles estão dormindo. Daí na terceira vez ele vai e volta, e quando ele volta, ele fala, bom, agora vocês não precisam mais ficar vigiando e orando, porque eu vou ser traído. E logo quando Jesus termina de falar com eles, chega Judas e mais uma multidão de pessoas para prender Jesus. Só que aí acontece algo muito interessante. Quando Judas chega com aqueles anciões e aqueles mestres da lei, Pedro pega sua espada e corta a orelha de um daqueles servos dos mestres. E aí, quando Jesus vê aquilo, ele dá uma bronca em Pedro e ele fala exatamente o seguinte. Mateus capítulo 26, versículo 52. Jesus diz a Pedro: "Coloque a espada de volta no lugar, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai e ele me mandaria nesse momento mais 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer?" Essa fala de Jesus, essa repreensão a Pedro é muito forte. Mas perceba que a primeira coisa que ele fala é: não lance mão da espada, não use a espada, não tente fazer a vontade do meu Pai, a sua própria força, de acordo com a sua própria vontade. Porque se você fizer isso, por causa da sua própria força, por causa da sua espada, você perecerá com ela. Você fracassará por isso. E aí a gente vê no desenrolar da história, Jesus é preso, julgado, declarado culpado. E daí, depois disso, depois que ele é declarado culpado, a narrativa se volta para Judas novamente. Porque depois, no momento que Jesus é declarado culpado, Judas se arrepende. Ele entende que ele entregou uma vida inocente à morte e ele fala: meu Deus, eu sou pecador. Então, como sinal de arrependimento, ele tenta pegar as moedas que ele recebeu como pagamento por trair Jesus e levar aqueles mestres da lei de volta. Só que eles não aceitam, falam: não, esse dinheiro está sujo por sangue, a gente não pode aceitar isso. Então ele fica desesperado, ele vai, lança o dinheiro no templo e se enforca. Mas muita gente não entende por que ele se enforca. Ele não foi numa tentativa desesperada de cessar o seu sofrimento. Ele se enforcou porque muitos judeus naquela época acreditavam que depois que um criminoso era condenado, a sua morte podia levar ao perdão dos seus pecados. Deus podia perdoar os pecados de um criminoso porque ele era executado, porque ele morria. E Judas, numa tentativa desesperada de conseguir perdão, vai lá e se mata tentando ser perdoado por Deus. Só que se a gente se lembra do que Jesus falou para Pedro, Judas fez exatamente o que Jesus diz para Pedro. Só que Jesus diz isso para Pedro na frente de Judas e na frente de todo mundo. Então Judas sabia sim o que ele estava fazendo, porque ele entregou a Jesus de acordo com seus próprios métodos, de acordo com a sua própria vontade, com o seu próprio esforço, com a sua própria espada. Ele entrega a Jesus, ele erra, ele peca. E depois, a partir da sua própria espada, a partir do seu próprio esforço, a partir do seu próprio mérito, ele também tenta conseguir o perdão dos seus pecados. Mas depois a gente vê, com o finalizar da história, que era só o sacrifício de Jesus que poderia perdoar os nossos pecados. Então, se Judas tivesse se arrependido, mas tivesse se mantido vivo, muito provavelmente ele poderia ir a Jesus pedir perdão, porque depois dele ter sido ressurreto na cruz, ele poderia perdoar Judas. Só que Judas tenta fazer as coisas do jeito dele, tenta conseguir o perdão de Deus a partir do seu próprio esforço, e isso nunca dá certo. Então, como finalizar dessa história, dessa revelação que eu tive de Deus, o que a gente pode aprender? Você tem feito as coisas pela sua própria espada ou você tem confiado em Deus, nos planos dele para a sua vida? Porque se você se lembra do que Jesus falou para Pedro, ele falou: não use da espada. Ou você acha que eu não poderia
pedir ao meu Pai que ele enviasse legiões de anjos para me salvar. É claro que ele poderia, mas essa não é a vontade dele. E eu prefiro fazer a vontade dele acima de todas as coisas. Então não tente usar do seu próprio esforço quando a vontade de Deus é maior, e é diferente disso. A vontade de Deus era diferente da vontade de Judas. A vontade de Deus era que todos fossem perdoados a partir do sacrifício de Jesus. E a vontade de Judas era que ele fosse perdoado a partir do seu próprio sacrifício. No fim das contas, leve essa pergunta para o seu coração. Você tem feito as coisas a partir do seu próprio esforço, ou você tem feito as coisas a partir da vontade de Deus para a sua vida? Porque isso é outra lição que a gente aprende com Jesus enquanto ele está orando no Getsemane, ali no jardim com os discípulos. Ele ora e fala: Deus, esse é um fardo tão pesado, eu me sinto tão triste. Se for da tua vontade, livra isso de mim. Mas se não for, não tem problema. Eu vou seguir em frente, porque para mim vale muito mais a sua vontade do que a minha própria vontade. Você tem valorizado mais a sua vontade, o que você quer para a sua vida, os seus desejos, sonhos e metas, ou a vontade de Deus para a sua vida? E se você ainda não sabe qual a vontade de Deus para a sua vida, vá para a Bíblia. Ele deseja de ti obediência, santidade, entrega total a Ele e que você cumpra a grande missão, que você evangelize e faça discípulos. Cumpra esses princípios básicos e você vai estar cumprindo a vontade de Deus para a sua vida. Mas vá contra isso e você estará fazendo as coisas à base da espada. E aqueles que lançam mão da espada perecerão pela própria espada. Espero que você tenha aprendido também alguma coisa com a vida de Judas a partir desse vídeo e que você faça em todo momento a vontade de Deus para a sua vida, acima do seu próprio desejo. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Falou!